Olá a todos aqui do canal Alvo da Consciência. Nos vídeos anteriores, nós falamos um pouco aqui sobre o surgimento desse ser mitológico, Diabo, Satanás, Satã, Lúcifer, e como esse ser ele foi sendo desenvolvido dentro da história durante milênios. Mas a grande verdade, a grande realidade é que esse ser ele não foi criado dentro de um sistema monoteísta, de um sistema que acredita em um único Deus. Ele não foi um ser criado no judaísmo, por exemplo. Ele também não é um ser que foi criado no catolicismo, e muito menos um ser criado no cristianismo, mas foi um ser que foi sendo desenvolvido. Mas na verdade é um ser que ele descende do politeísmo e depois foi pegado por empréstimo e foi tendo aí um desenvolvimento teológico ao longo da história. Esse ser ele faz parte aí dos contos politeístas, como por exemplo o zoroatrismo. E nos vídeos 1, 2 e 3 eu faço ali uma breve alusão sobre isso. Então, para você poder entender melhor sobre o assunto que nós estamos tratando aqui no canal Alvo da Consciência, seria bom se você pudesse também assistir os outros vídeos que eu falo aqui a respeito desse ser. O vídeo 1, 2, 3 vai estar aqui na descrição e você vai poder acompanhar então na íntegra. Agora, se esse ser, na verdade, ele não existe, assim como a maioria das pessoas acreditam, você poderia perguntar a seguinte pergunta: então de onde vem o mal? De onde vem o mal que atinge, que aflige tanto a humanidade, se o ser do mal, ele, na verdade, ele não existe, mas sim são contos mitológicos de religiões politeístas ao longo da história? De onde surge o mal e qual é a fonte de todo o mal? E para mim responder isso aí de forma tão fácil e simples, eu queria que você enxergasse aqui, desse lado aqui esquerdo do teu peito, onde está o teu coração. Você vai perceber que o mal ele procede daqui de dentro do ser humano. E para você entender, fica comigo nesse vídeo que você vai compreender de onde surge a fonte de todo o mal que existe hoje na humanidade, que aflige tantas pessoas e que os religiosos, por exemplo, eles colocam a culpa dentro de um ser exterior, esse nosso que temos aqui. Um ser que está do lado externo e não uma responsabilidade que está do lado interno, dentro do coração de cada um da humanidade. E em primeiro lugar, eu quero fazer algumas citações aqui, principalmente da Bíblia, para que você entenda, já que a nossa série aqui fala de teologia, eu quero usar aqui fontes bíblicas para que você entenda do que estamos falando. Para que você entenda também onde está a fonte do bem e do mal. No livro de Mateus, capítulo 12, 35, vai nos trazer aqui uma ideia da onde surge o bem e de onde surge o mal. Então, para você entender, diz assim: o homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração, enquanto que o homem mau tira más coisas do tesouro do seu coração. Agora veja, através dessa citação, você vai perceber que existe uma fonte que jorra o tempo todo, que é o coração do homem. Da onde surge todas as coisas boas e de onde surge todas as coisas má, que é da fonte do coração do homem, da onde saem as coisas boas e as coisas más. E mesmo antes de começar então a explicação mais plena do que eu quero dizer, eu quero deixar aqui um outro versículo que vai explicar e vai complementar aquilo que eu disse aqui, que é Mateus 15 e versículo 19, que diz assim: porque do coração do homem procede os maus intentos, os homicídios, adultérios, imoralidades, roubos, falso testemunho, calúnia e blasfêmia. Você já deve ter ouvido falar sobre o livre-arbítrio. É claro que quando a gente vai falar de livre-arbítrio aqui, a gente vai estar contrariando a doutrina, por exemplo, dos calvinistas. Mas isso aí é tema para um outro vídeo. Então perceba uma coisa, baseado nesses versículos que eu li, o ser humano ele tem um costume de, quando acontece alguma coisa boa,
na vida dele, ele costuma atribuir a Deus. Não, foi Deus quem fez porque coisas são boas. E quando acontece coisas ruins e tudo aquilo que é mal e ruim, ele costuma atribuir essas coisas ruins a quem? A esse ser que nós estamos aqui estudando durante esses tempos, né? A Satanás, ao diabo, a Lúcifer e assim por diante. Então, horas é Deus fazendo e ora é o diabo fazendo. Ora é Deus, no caso, operando e fazendo, e ora é o diabo também fazendo a sua parte na vida do ser humano. E dessa forma nós percebemos que o ser humano ele se torna apenas uma massa de manobra que vai para os dois lados, e ele se torna também isento de toda a responsabilidade que acontece na sua vida. Porque quando é coisa boa foi Deus que fez, e quando foi coisas ruins foi o diabo que fez. Ele, na verdade, não tem culpa absolutamente de nada. Porque ora quando é coisa boa eu atribuo a Deus, e ora quando é mal eu atribuo o diabo, e na verdade aquela responsabilidade do livre-arbítrio que eu estava dizendo aqui, ela foge totalmente do contexto. Quando nós vemos aqui no versículo que diz que o homem bom tira boas coisas, o homem mau tira más coisas, nós percebemos que nós estamos e somos mais responsáveis de tudo que acontece na vida aqui, nesse nosso mundo, nesse planeta, tanto coisas boas quanto ruins, baseado na teologia comum, na teologia normal e corrente que nós temos aqui. Nós somos induzidos a atribuir tudo aquilo que acontece de mal a um ser chamado Diabo e Satanás, que fez parte aí de várias mitologias e que leva a culpa de tudo aquilo que faz parte do livre-arbítrio do ser humano. Então eu quero fazer aqui uma ilustração para que você possa compreender melhor. Imagine você na frente de um juiz depois de ter cometido um crime, ou depois de ter cometido algo que seja horrível dentro da sociedade, e você na frente do juiz, você olhar para o juiz e dizer para ele assim: ó, meritíssimo, a culpa desse crime não é minha, a culpa desse crime foi um ser chamado Diabo Satanás que me induziu a fazer, então eu fiz. Agora imagina que situação, quem é que vai ser o culpado por o crime? Vai ser você ou vai ser a quem você está atribuindo aquele crime? De quem é a responsabilidade? De uma pessoa que tem consciência cognitiva, que consegue pensar e raciocinar e decidir entre certo e errado, entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e você atribuir isso a um ser. Por quê? Na verdade, é assim que acontece. Na verdade, na maioria das vezes, tudo que acontece de mal com a humanidade, ela costuma apontar que essa maldade ela vem de um ser chamado Diabo, Satanás, Lúcifer, Satã, e aí por aí vai, com vários outros nomes que aparecem dentro da nossa mitologia. Só que ninguém fala e não conta que a maioria das coisas que aconteceram de ruim com essa humanidade desde o princípio, ela partiu da dureza e da ruindade do coração do ser humano. Então todas as vezes que acontece alguma coisa de mal aqui dentro desse nosso mundo, ela tem a ver com o livre-arbítrio de cada um, que tem que escolher entre o bem e o mal, que pode escolher, que pode opinar entre o bem e o mal, e muitas vezes ele escolhe fazer o mal e culpa o mal para legitimar o seu ato. Ele culpa o mal a um ser mitológico que foi desenvolvido pela história, mas na verdade toda a responsabilidade do bem e do mal está no coração do ser humano. Porque todos nós fomos dotados de uma consciência cognitiva que consegue separar as coisas, que consegue julgar as coisas, que consegue fazer bem e consegue fazer o mal simultaneamente. E eu posso dizer para você com muita segurança que Deus, ele é tudo. Deus, ele é a plenitude de tudo. Deus é a plenitude de todo o universo. Ele é o princípio da vida. É impossível viver sem ele, sem a presença do divino. Deus está no ar, Deus está no sol, Deus está na terra, Deus está nos mares, Deus está nos rios.
Deus está nas estrelas, Deus está nas galáxias, no universo inteiro, enfim, Deus está em tudo e Deus é tudo. Mas o ser humano, como foi constituído por essa divindade maior e que tem o livre-arbítrio de atuar também nesse mundo, nessa terra, Deus deu a ele uma consciência cognitiva que pensa, que raciocina, que muda, que faz, que tem controle de todas as coisas. Ele vai e pratica o mal, e ele pega o mal, ele coloca sobre a responsabilidade de um ser mitológico para dizer que ele não tem nada a ver com aquilo. Mas, na verdade, toda a responsabilidade, ela parte da decisão do coração do homem em agir para o bem ou para o mal. Agora aqui, acompanhe o meu raciocínio para que você possa entender melhor. Quantas vezes você teve a oportunidade de fazer o bem e fez? Quantas vezes você teve a oportunidade de fazer o bem e não fez? Quantas vezes você teve a oportunidade de fazer o mal e você fez o mal? E quantas vezes você teve a oportunidade de fazer o mal e não fez o mal? Lembra quantas vezes você já teve a oportunidade de praticar o mal ou o bem? Em horas você praticou e você fez durante a sua vida? E horas você não fez através da sua consciência? Você conseguiu julgar que aquilo era o mal, que não se devia fazer, mas fez, e que aquilo era o bem, que você deveria fazer e também não fez, ou talvez você fez? Porque através do raciocínio lógico, através da consciência e através do livre-arbítrio, nós que estamos na linha de frente e como os personagens central do dualismo do bem e do mal. E isso acontece o tempo todo. Se a gente lembrar do que eu acabei de dizer aqui, nos versículos que a gente leu, que o homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração, o homem mau tira más coisas do tesouro do seu coração, é que do coração do homem que procede tudo aquilo que é maldade, mau intento, mau pensamento, homicídio, tudo vem do coração do homem. Não vem de um ser chamado diabo, Satanás, mas vem do coração do ser humano. No universo nós temos aí as duas grandes polaridades, né? A polaridade do bem e do mal. A energia do bem e a energia do mal, que são aí essas duas forças, positiva e também negativa. Ou seja, tudo no universo é constituído por essas duas grandes forças, positiva, negativa, bem e mal, o frio, o quente, o claro, o escuro, o alto, o baixo. Nós vemos que na grande representação aí nesse universo nós temos esses dois lados, essas duas forças que sempre são manifestas o tempo todo, o macho e a fêmea e assim por diante. A ciência então reconhece essa força como sendo força positiva e forças negativas. E dentro da filosofia chinesa, por exemplo, nós temos ali essa representação do yin e yang, que representa o clareza, a escuridão, o masculino, o feminino, o sol e a lua. Em outras filosofias, elas são chamadas de forças do bem, forças do mal, energias positivas e energias negativas. E dentro das religiões politeístas, por exemplo, ficou conhecida como o dualismo, a força do bem e a força do mal. E depois nós vemos que dentro do catolicismo e dentro do cristianismo, aí já teve esse nome que é Deus de um lado e diabo do outro. Mas nada mais é do que duas forças que agem aqui dentro do coração e dentro da consciência do ser humano o tempo todo. Então essas duas representações que está em todo o universo, do positivo, do negativo, do bem, do mal, do divino, do maligno, de Deus, de Satanás, elas estão dentro do coração do homem a todo momento e a todo tempo, sendo manifestada por cada um em todos os momentos e em todos os lugares. E na verdade, nós decidimos qual dessas forças que nós temos, nós vamos dar vazão.
Quando você acorda de manhã, quando você levanta e quando você começa a sua caminhada, ali você já começa então a agir através dessas duas forças, mas que está dentro do interior do seu coração. Você pode fazer o seu dia um dia do divino, praticando o bem e agindo dentro do bem, e você também pode manifestar a força do mal quando você atropela alguém, quando você mata alguém, quando você de repente por ódio, por ira, você pode ferir alguém grandemente, mas na verdade não é um ser que está fazendo com que você faça essas coisas, é você que através do teu livre-arbítrio, através da tua consciência, através da sua percepção da vida, que você vai executar tudo isso desde quando você nasceu até os dias de hoje. Mas nós aprendemos através das religiões que todas as vezes que acontece alguma coisa de mal, ela vem desse ser chamado diabo, Satanás, quando que na verdade é nós que temos essa grande responsabilidade de praticar o bem e o mal. Mas a pergunta que eu te faço agora é a seguinte: qual dessas duas forças você dá mais vazão dentro de você e dentro do teu coração? É a força que representa o bem ou é a força que representa o mal? E agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer aqui, porque as coisas boas e maravilhosas que ocorreram nesse planeta, ela veio da consciência do ser humano. E as coisas horríveis também que ocorreram nesse planeta, ela veio também do livre-arbítrio e da consciência do ser humano. Quem estava por trás de milhares de mortos e massacres que vitimaram milhares de judeus? Não foi Hitler juntamente com os alemães? Quem estava por trás de milhares de mortos que vitimaram milhares de cristãos na Idade Média, conhecida como a Santa Inquisição? Santa Inquisição, que foi um tribunal feito pela Igreja Católica para vitimar e matar milhares de seres humanos. Não foram lá os bispos católicos juntamente com o seu clero? Quem foi que bombardeou Hiroshima e Nagasaki com bombas atômicas e vitimou milhares de seres humanos? Não foram os americanos? Perceba que esses fatos são, na verdade, a mente egóica do ser humano, a consciência egoísta para fazer os seus intentos, e não um ser que é responsável, a não ser a consciência do ser humano. Só que eu quero citar também aqui alguns outros seres humanos que usaram a sua consciência para fazer diferença, só para você ter aqui um ponto de referência daquilo que eu estou falando. Do outro lado, nós encontramos aqui outras pessoas também que ajudaram a humanidade através da tua consciência. E eu quero deixar também aqui alguns exemplos só para você ter uma ideia. Eu poderia aqui falar, por exemplo, de Tony Robbins, que se você não conhece a história dele, procura no YouTube que você vai ver como que esse ser humano ajudou milhares de pessoas em volta do planeta. Poderia citar aqui também Martin Luther King, quem não conhece a história de um ser humano que lutou quase a sua vida inteira através do direito de outros seres humanos. E eu poderia também dizer entre esse aqui pelo menos um nome de um cientista chamado aí de Albert Einstein também, que usou a sua capacidade mental, o seu conhecimento para desenvolver a ciência aí que ajudaria milhares e milhões de pessoas ao decorrer das décadas. Então, através da consciência desses seres humanos, eles usaram para o bem, e outros, através da sua consciência, usaram para o mal, através do livre-arbítrio que cada um de nós temos influência dentro desse nosso planeta que vivemos. E através da sua consciência fizeram marcos que refletem positivamente dentro da humanidade. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 22, você que acredita na Bíblia, diz assim, o próprio Deus dizendo: agora o ser humano, agora o homem, se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Perceba que Deus está dizendo o seguinte: agora o ser humano tornou-se como um de nós, referindo ao ser humano também como uma divindade. Deus cria o ser humano e o ser humano criou o resto das coisas. Porque Deus diz: agora o ser humano se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal.
Agora, com essa consciência de conhecer o bem e o mal, de saber dividir o que é bom e o que é mal, o ser humano criou o resto através da sua consciência. E agora, esta consciência do bem e do mal dentro da consciência do ser humano é um fato. Um fato que se repete, é repetitivo em toda a história da humanidade. Ora, o ser humano agindo com a sua consciência para prejudicar e destruir o mundo e as pessoas, e ora, o ser humano usando a sua consciência para de alguma forma ajudar e elevar a humanidade em um nível mais superior. Muitas coisas vai mudar nesse nosso planeta quando o ser humano ele olhar para dentro de si e começar a se culpar e começar a se responsabilizar por tudo aquilo de mal que acontece. Porque se não tem ninguém para colocar a culpa, e eu coloco a responsabilidade através da minha consciência, das minhas ações, do meu livre-arbítrio que eu tenho, eu vou ponderar a respeito das coisas que acontecem de bem e de mal em toda a minha vida, em toda a nossa existência. E quando eu sei, e quando a humanidade souber que a responsabilidade de matar, de ferir uma pessoa ou de ajudar uma pessoa, ela parte dessa nossa consciência, dessa massa cinzenta, um pouco mais de 1,5 kg que você tem de cérebro na cabeça, e depende da tua decisão, tanto de um lado quanto por outro lado, aí você vai começar a entender que esse diabo, que muitos se fala por aí, que muito se teme por aí, ele é a tua própria consciência. É quando você decide, é quando você pensa, é quando você toma a decisão, é quando você usa o livre-arbítrio. Você vai começar a julgar tudo aquilo que já aconteceu na humanidade, de tragédia, de morte, de assassinato, que partiu apenas da cabeça, da consciência de uma pessoa, de repente pelo egoísmo, de repente pela prepotência, de repente pela religião, de repente para proteger um credo, que cometeu vários crimes e ainda comete, mas através da consciência e não através de um ser verdadeiro que existe de verdade, mas através da consciência do ser humano. Começa a imaginar então todas as tragédias que aconteceu na humanidade, se não houve por trás uma mente articuladora por trás de todos os acontecimentos, de todos os crimes, de todas as maldades e de todos os assassinatos, acaba sendo repulsivo para qualquer ser humano. E você vai perceber então que sempre houve uma mente por trás de todos esses acontecimentos que estavam manipulando e fazendo através dos desejos do seu próprio coração. Que esse mal, que esse diabo é na verdade aquilo que eu decido ser, e que essa divindade, que esse bem que é praticado é aquilo que eu também decido ser. Por isso que eu perguntei, qual desses dois lados que você vai dar mais vazão? A força do bem ou a força do mal? A força do positivo ou a força do negativo? Está tudo dentro de cada um de nós.